Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. A Fibra e a Gol de Ouro são duas associações dedicadas a fortalecer a educação e a prática esportiva dos nossos alunos. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber todo o nosso conteúdo. E não esqueça também de deixar o seu joinha aqui no nosso vídeo. Então vamos lá, pessoal. Na última aula, nós falamos sobre tipos de predicado e falamos um pouquinho também sobre predicativo do sujeito e predicativo do objeto. É claro que a ênfase maior foi no predicativo do sujeito, tá? E aí ficaram faltando algumas atividades para a gente corrigir hoje e falar um pouquinho mais sobre predicativo do sujeito e do objeto, tá bom? Oi, Vinícius, Kaique, boa tarde. Oi, profe. Tudo bem? Então vamos lá. Nós já fizemos aqui alguns exercícios, né? Até o número 5, se eu não me engano, ou 6. Então, a gente disse aqui, ó, sobre a classificação do predicado, é incorreto afirmar. Então, eu vou falar então o que é correto afirmar, tá bom? O que é correto afirmar sobre o predicado? Que se o predicado for verbal, o núcleo, ou seja, a palavra principal, vai ser um verbo. Se o predicado for nominal, o núcleo, que é a palavrinha principal, vai ser chamado predicativo do sujeito. Ele é um adjetivo ou um substantivo, tá bom? E no predicado nominal, a estrutura é verbo de ligação, que é aquele verbo de como a pessoa está, como ela parece, permanece, continua, né? Esses verbos aí. E o adjetivo ou substantivo, né? Que é a nossa palavrinha principal, tá ok? Nós vimos também que quando a gente tiver um predicativo do sujeito, esse adjetivo ou substantivo vai estar se referindo ao sujeito, né? Por exemplo, Pedro é atencioso. Quem é atencioso? O Pedro, tá? Agora, se a gente tiver uma palavrinha que ela estivesse relacionada ao objeto, né, da frase ali, ele vai ser o predicativo do objeto. Por exemplo, Pedro ganhou um presente inesperado. O que era inesperado? Era o presente. Então, o presente, que foi o que ele ganhou, o objeto, né? Esse inesperado vai ser chamado predicativo do objeto, tá bom? Então, só fazendo um resuminho. Aí nós vimos aqui também, no número 2, é um pouquinho exatamente sobre isso. Quando o predicado é verbo nominal e quando o predicado é verbal ou nominal. Então, vamos falar um pouquinho do verbo nominal? O verbo nominal, no predicado verbo nominal, nós vamos ter duas palavras principais, dois núcleos. Um verbo de ação e um predicativo, tá bom? Então, por exemplo, esse mesmo exemplo que eu dei, Pedro ganhou um presente inesperado, né? Então, ó, Pedro ganhou, teve uma ação aí, ó, alguém deu um presente para ele. Então, o verbo ganhar é importante e o inesperado também é importante, né? Que é o predicativo do nosso objeto, o presente. Então, nesse caso, a gente tem um predicado verbo nominal. Na número 3, a gente também falou sobre isso. Na número 4, falamos só sobre o predicado nominal. Na número 5, nós tínhamos um predicado verbo nominal, e daí eu queria que vocês me apresentassem, eu precisava, né, que vocês me apresentassem quais eram os núcleos, e vocês falaram certinho. O verbo sair, né? Saíram, é um verbo de ação, e o encantados, que é o nosso predicativo, tá bom? No caso aqui, predicativo do sujeito. Que reparem bem, a gente tem os alunos saíram do teatro encantados. Quem estava encantados? Os alunos, tá bom? Então, esse predicativo aí, ele é lá, tá se referindo ao sujeito da frase. Nós vimos aqui também na número 6, para vocês indicarem outro, né, predicado verbo nominal. E aí, vocês encontraram aqui para mim, que se eu não me engano foi aqui que nós paramos. Yara chegou cansada.
né? O que chegou, vou marcar aqui para vocês, porque se eu não me engano a gente parou nesse aqui mesmo. Chegou é o verbo de ação. Deixa eu trocar a cor. Eu poderia falar, Yara chegou. Então, chegou é o verbo de ação. E o cansada, que é o modo como ela estava, é o predicativo do sujeito, tá bom? Está se referindo ao modo como a Yara estava quando chegou. Então, vamos dar agora continuidade, né? Agora vamos fazer os outros, tá bom? Então, a gente tem aqui no número 7, ó. O predicado verbal está presente em. Então, ó, predicado verbal é quando a gente tem a palavra principal, o núcleo, é um verbo. Então, vamos lá. Na letra A, nós temos assim: Lúcia está adoentada. Então, ó, aqui a gente tem o modo como a Lúcia está, né? Então, nós temos um verbo de ligação, que é o está, mais o adoentada, que é o nosso predicativo do sujeito. Então, aqui nós temos um predicado nominal, tá bom? Não tem como diminuir essa. Deixa eu ver aqui. Predicado nominal. Queria diminuir a letra. Vamos ver. Ok. Tá bom? Aí eu vou pedir para vocês fazerem isso também na hora de copiar no caderno, tá ok? Letra B, nós temos assim. O empregado da loja foi atencioso. Olha, novamente, nós temos esse verbo ser, né? O modo, que vai indicar em um modo como que ele é, esse empregado. Ele é muito atencioso, esse empregado, esse funcionário, né? Então, ele foi atencioso comigo quando eu estava lá. Então, mais uma vez, nós temos um predicado nominal. Tá bom? E aí vocês já sabem por quê, né? Nós temos o foi como verbo de ligação. Vou colocar assim, ó, verbo de ligação. Verbo de ligação, mais o atencioso como o nosso predicativo do sujeito. Ok? Que é um modo como ele é. Eu considerava aquela mulher minha amiga. Então, aqui, eu acho que eu cheguei a comentar sobre um exemplo parecido com esse. Eu considerava aquela pessoa minha amiga. Você pode substituir por eu considerava aquela mulher chata. Eu considerava aquela mulher irritante. Olha o que nós temos aqui, pessoal. Nós temos aqui um predicado verbo nominal, tá? Então, um modo, a pessoa considerava o que ela achava daquela outra pessoa. Mas nesse caso, o minha amiga vai ser o predicativo do objeto. Por quê? Porque quem ela considerava amiga? Era ela mesma quem estava falando? Ou era a pessoa quem ela falou ali, ó, aquela mulher? Então, minha amiga está se referindo àquela mulher, tá bom? Então, nesse caso, nesse nosso predicado, deixa eu ver se eu consigo, se vai caber aqui. Nominal. Nós teremos o considerava como verbo principal, mais o predicativo do objeto. Então, ó, o predicativo do objeto, ó, minha amiga, se refere àquela mulher. Tá ok? Os atletas terminaram a prova exausto. Mais uma vez, nós temos dois núcleos, olha. Os atletas terminaram a prova. Terminaram. Um verbo de ação. Terminaram. E como eles estavam? Exaustos. Então, nós temos aqui o verbo terminaram como um verbo principal e mais o exausto, que vai ser o nosso predicativo agora, ó, do sujeito, né? Os atletas terminaram a prova exaustos. Quem estava exaustos? Os atletas.
tá bom? Se eu dissesse assim, ó, os atletas terminaram aquela prova difícil. Aí o difícil está relacionado à prova, então é o predicativo do objeto, tá bom? Mas nesse caso, exaustos se refere aos atletas. Então aqui nós temos um predicativo do sujeito, tá bom? Então eu vou anotar aqui para vocês, ó. Nós temos mais uma vez um predicado verbo nominal. E aí nós temos o terminaram como verbo principal, mais o nosso predicativo do sujeito, exaustos. E aí, nós temos aqui, ó, será que esse é o nosso predicado verbal mesmo? Ó? Ponha a mão na consciência. Põe a mão na consciência. Qual é o principal disso aí? Ó, pôr, né? O verbo pôr. Põe a mão na consciência. Por isso que na número 7, o nosso predicado verbal é a letra E. Tá bom? Deixa eu voltar que não trocou a cor. Letra E. Prontinho, ok? Alguma dúvida ou vocês estão acompanhando direitinho? Ok. Tá ok? Então tá ótimo. Tudo certo. Tá ótimo. Agora então vamos ver se vocês entenderam, hein? Agora eu quero a participação de vocês, ó. Para os termos sublinhados nas orações abaixo, escreva PS se for predicativo do sujeito e PO se for predicativo do objeto, tá bom? Então vocês vão dizer aí para mim, ó, na letra A, Pedro estava furioso. E aí, esse furioso, fala aí, Vinícius, PS, PS. ele se refere ao Pedro, muito bem, PS. O resultado deixou a aluna triste. PO. Por quê? Eu acho que é sujeito. O resultado. Mas triste se refere à aluna. Isso aí! Se triste se refere à aluna, é predicativo do... Sujeito. Sujeito. Quem é o sujeito Objeto. da frase? Peraí, deixa eu apagar aqui. Ué. Quem é o sujeito da frase? Quem deixou... Aluna. Não, quem deixou a aluna O triste? resultado. O resultado. Olha só, o resultado deixou, ó. O verbo deixar se refere ao resultado. Então, o resultado é o sujeito. Ele afetou a aluna, que é o objeto, e ela acabou ficando triste, que é o modo como esse objeto aí estava. Tá bom? Prestem bastante atenção nisso, tá? Para vocês não se confundirem. Sempre separem primeiro o que é o sujeito e aí depois vocês olhem só para o predicado. Chegaram atrasados... Perdão, é isso mesmo. Chegaram atrasados à reunião. PS. Eu acho que é PS. Ó. PS. Aí nós temos um sujeito oculto, né? Ó, chegaram... Só ele. Isso, isso aí, eles chegaram atrasados. E aí... Ou elas, ou eles ou elas. Isso, predicativo do sujeito. Muito bem. Sua casa é belíssima. PO. Eu acho que é PO. Vamos lá, PO. vamos separar aqui. Casa da casa. Quem é o sujeito? A casa. A casa. Então, a gente... Muito bem. Sujeito é a casa. É belíssima. O que é belíssima? A casa. A casa. Então, belíssima não está se referindo ao sujeito? Uhum. Não. Sim. Eu acho que não. O sujeito não é a casa? Sim. Belíssimo está se referindo à casa. Não tá? Vinícius? Vinícius, o sujeito não é a casa? Sim. Então, como a casa é? Belíssima. Então, ó, esse aí é um predicativo de quem? Está se referindo ao quê? Ao sujeito, casa. Ok. Se eu dissesse assim, olha, sua casa tem cômodos enormes. Vou escrever aqui esse exemplo, tá? Esse aqui é predicativo do sujeito, tá, Vinícius?
Mas eu vou te dar um outro exemplo. Se eu disser assim, ó, sua casa tem cômodos enormes. Vamos lá. Essa palavra enormes, ela se refere, era o quê? É um predicativo do sujeito ou do objeto? Objeto. Objeto. Por quê, Vinícius? Porque se refere aos cômodos. Muito bem, entendeu? Se refere aos cômodos. Aí aqui você pode observar que você nem tem mais informações na letra D aqui. Sua casa é belíssima. Então, quem é belíssima? A casa, o sujeito da frase, tá bom? Deixa eu até anotar que aqui, ó, enormes é predicativo do objeto cômodos. Letra E. Todos estavam quietos. Todos estavam quietos. Esses quietos. PS. Muito bem. É. Muito bem. Perfeito. Todos é o sujeito Uhum. e o predicativo é quietos. Isso E o aí. estavam, acho que é só um verbo de ligação. Muito bem. Perfeito. Número 9. Analisando as orações que seguem, procure indicar a função sintática dos termos destacados, tendo como subsídio a noção relacionada, predicativo do sujeito e a predicativo do objeto. Tá bom? Na verdade, a gente escreveu isso tudo aqui no iniciado da questão, mas é só vocês indicarem a mesma coisa do número 8. Predicativo do sujeito ou predicativo do objeto, tá bom? Então, vamos lá. Na letra A, nós temos: sempre a considerei uma excelente amiga. Predicativo do sujeito. E Eu tô você? pensando e já responde. Não, pode. Eu vou dar um tempinho, eu quero saber o porquê. Calma aí. Quem é excelente amiga? Sou eu que considero ou é esse ela que tá ali nesse A? Sempre a considerei uma excelente amiga. Ela é uma excelente amiga. De Mas amor. eu não sei. Calma aí. Hum. Professora, essa frase aí me deu uma complicada ainda, que eu não entendi. Uhum. Se eu trocar para isso, para falar, se eu falasse assim, ó, sempre considerei ela uma excelente amiga. Uma excelente amiga estaria se referindo a ela. Você concorda, Vinícius? O quê? Que o excelente amiga se refere a ela? Vou escrever aqui, ó. Sim. Sempre. Olha só, prestem atenção. Ó, quem considerei? Eu, né? Então, ó, eu sempre considerei ela, que a gente não fala assim, né? É a considerei uma excelente amiga. Então, vou escrever bem assim para vocês perceberem. Eu sempre considerei ela uma excelente amiga. Quem é excelente amiga? Eu ou ela? Ela. Ela. Então, aqui nós temos predicativo do sujeito, que sou eu, ou do objeto, que é ela. Do objeto. Objeto. Né? Do objeto. Entenderam? Mais ou menos. Ok. Acho que sim. De novo, então. De novo, tá? Entendi. Olha só. Você entendeu, Vinícius? Uhum. O que acontece, Letícia? Olha só. É porque tava faltando eu no começo. Isso aí. Você tem que pensar, ó, considerei. Se eu falar considerei, o sujeito está oculto. É eu considerei. Eu não coloquei o pronome eu, mas ele existe, ó. Eu considerei. Então, eu sou o sujeito. Eu sempre a considerei. Esse a se refere a ela.
Alguma pessoa, Ah, por entendi, exemplo. entendi agora. Isso. Eu sempre considerei ela uma excelente amiga. Quem é essa excelente amiga? Ela. Eu Ela. considerava ela excelente amiga. Mas não era nada disso. Tá bom? Um exemplo. Então, o predicativo é do objeto, que a gente está falando dela. Tá bom? Então, vamos Agora ver agora. entendi. Tá ótimo. Letra B. Os convidados aparentavam eufóricos com a demora da apresentação. PS. Predicativo do sujeito. Hum, eu acredito, tô percebendo aqui, que o predicativo do sujeito para vocês é mais fácil, né, de perceber, né? Aham. Tá bom, então Fora vamos que ver. está se referindo aos convidados. Muito bem. Vamos lá. C. Os convidados caminhavam maravilhados pelo hall de entrada do salão. Predicativo do sujeito. PS. De novo, do sujeito. Muito bem. Ela certamente será uma boa esposa. PS. Muito bem. Tá de acordo, Letícia? Tô. Tá ótimo. Todos o julgaram inocente. PS. Tô. Calma aí. Acho que isso aí é do objeto, não? Por que, Letícia? Não, tô pensando ainda. Então, pensa aí. Vamos ver se você explicando, o Vinícius entende melhor do que eu explicando. Vai que eu descubro uma nova Não, professora. não, professor, explica você. Vinícius, você acha que é o que mesmo? Predicativo do sujeito. Vamos lá, Vinícius. Quem é o sujeito da frase? Todos. O inocente se refere a todos? Não. É por Eu isso. disse Não. todos são inocentes? Aí teria que ser até, ó, inocentes. Eu falei isso? Tá aqui na frase? Não. Não. Quem é inocente, Vinícius? Ele. Ele. Foi que eu queria que você falasse, Letícia. Eu sabia que você sabia. Ó, É porque eu inocente. fiquei com medo de ser errado do que eu pensei. Não, tem medo não. Tem que falar. Tem medo não. Então, Tem que tá ser vendo? meditar. É porque a gente colocou o O, mesma coisa que aconteceu lá na letra A. Ao invés de eu falar ela, tá A. Aí vocês, A. Agora tá O aí. Todos julgaram ele inocente. Inocente. Tá bom? Vou até escrever a frase aqui ao lado, igual eu fiz lá em cima. Ó. Todos julgaram, vou colocar assim, ó. Ele inocente. Só um minutinho, gente, rapidinho. Que o rapaz está chamando aqui, tá bom. Então, aqui nós temos um predicativo do objeto, tá bom? Aham. Olha a letra F. Julgaram incorreta a atitude dela. Predicativo do objeto. Por quê, Letícia? Porque incorreto se refere à atitude dela. Muito bem. E o julgaram é um sujeito indeterminado. Não sei quem foi que julgou, né? Mas alguém julgou que a atitude dela é incorreta. Tá bom? Perfeito. Entendeu, Vinícius? Sim. Então, ó, aqui nós temos um predicativo do objeto. Tá ótimo. Perfeito. E na número 10 nós temos: o professor atravessou o pátio apressado. Então vamos ver aqui. Neste período, ou seja, nessa frase, né, há um predicado verbo nominal com predicativo do objeto. Não. Letra B. Atravessou o pátio apressado é um predicado verbal. Letra C. O pátio é o núcleo do predicado. Letra D. Apressado é igual predicativo do sujeito. Eu acho que é letra D. Então vamos lá.
Eu acho que é A. O professor é o sujeito, certo? Certo. Atravessou é um verbo de movimento? Sim. Eu falei errado, acho que é a letra D. Acho que é a letra D, tá bom. Então, atravessou é um verbo de movimento. Então, o atravessou é um núcleo, é uma palavra importante. Ele atravessou o pátio como? Apressado. Apressado. Então, esse Apressado. modo como ele estava também é importante, não é? Aham. Então, nós temos que tipo de predicado aqui? Predicado nominal. Não, nominal não, verbal. Verbo É verbo nominal? nominal. Verbo nominal. Porque a gente tem um verbo de ação, que é o atravessou, e Tem uma temos característica. e uma característica, isso aí, um predicativo, que é o modo. Aí a pergunta é: esse modo como professor, né, o apressado, se refere ao professor ou ao pátio? Professor. Ao professor. Então nós temos um predicativo de quê? Do sujeito. Do sujeito. Muito bem. Então qual é a letra aqui? Letra D. Muito bem. Ok, Vinícius? Ok. Perfeito. Então é a nossa letra D. E deixa eu marcar com só um minutinho. Ok. Peraí, só um minutinho, gente. Alguma dúvida? Vocês querem que eu dê mais alguns exemplos de predicado verbal e predicativo do sujeito e do objeto? Não. Vocês acham que ficou bem mesmo? Vocês conseguiram entender legal? O que você acha, Vinícius? Fala para mim. Tô achando que eu vou abrir aqui uns exemplos aqui para vocês. Olha, A gente já fez Renata. bastante exemplo. É? Ah, Mesmo? mas não, mas quiser fazer mais, não tem problema não. Vamos lá. É só Renata aprender mais. encontrou Samuel agitado. Digam aí para. Eita! Ó, Renata encontrou Samuel agitado. É tipo do Que, objeto. primeiro, que predicado é esse? Verbal, nominal ou verbo nominal? Ah, eu só me confundo nisso. É só a gente ver quais são as palavras principais. Quais são? Encontrou e agitado. Então, a gente tem, ó, o encontrou é um verbo e agitado é uma qualidade, é o nosso adjetivo. Então, aqui nós temos um predicado, verbo nominal. Que você já sabia, Letícia, porque quando você falou assim, ó, é predicativo do objeto. Então, você, ó, já sabia que era um predicado verbo nominal. Ótimo. E o agitado, então, se refere a Renata ou Samuel? Samuel. Samuel. Então, por isso, nós temos um predicativo, Do ó, objeto. agitado é igual Samuel. Então, ó, predicativo do objeto. Perfeito. Muito bem. Muito bem. Eu só fico com dúvida na hora de falar o predicado. Aham, ótimo. Deixa eu dar um outro exemplo aqui agora. Peraí, deixa eu pensar num exemplo aqui. Pensei num exemplo aqui, ó. Minha mãe comprou xícaras novas. Minha mãe comprou xícaras novas. Que tipo de predicado nós temos aqui? Verbal ou verbo nominal? Do objeto. Ó, os dois já saíram falando, cada um falou uma resposta. O comprou é um verbo de ação e o novas é um Novas é predicativo. Então a gente tem um predicado verbo nominal. Uhum. Perfeito. Verbo nominal. O predicativo do objeto. Muito bem. Por quê? Se Porque novas novas está se aí, referindo a xícaras, não ao objeto. ótimo, ótimo. Então vocês entenderam perfeitamente. Uhum. Perfeitamente. Fico muito feliz por isso, hein? Ó. Eu que estou me enrolando aqui com o computador. Perfeito, gente. Muito bem, muito bem. Mandaram muito bem. Adorei. Adorei. Então, acho que não ficou nenhuma dúvida, né?
Tudo certinho. Não. Tá ótimo, tá ótimo.